Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero conversar sobre temor ao Senhor. Esses dias têm me feito se voltar para esse tema e eu espero que esse vídeo edifique a sua vida e te faça pensar, assim como eu, a importância e o peso que essa palavra tem que ter na nossa vida e no nosso coração. Para começar, falar de temor logo me lembra sobre adoração, logo me faz associar adoração com isso, porque está totalmente associado o temor à questão da devoção, à questão da fascinação pela pessoa de Cristo e de alinhar a minha vida diante dessas verdades. O temor começa nesse lugar para mim, na minha perspectiva, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso, o que o temor gera na nossa vida e o porquê é tão importante temer. Então vamos lá. Quando a gente fala de temor, logo é natural do ser humano a gente pensar também no medo, porque o medo é algo natural, nós nascemos com isso instalado em nós, digamos assim, já ativado em nós como um meio de proteção, um sensor de proteção, se é que podemos expor assim. Porque o medo me leva a não fazer coisas porque aquilo vai me traumatizar, aquilo me gera um desconforto. É algo totalmente compreensivo e é necessário para nós. Porém, quando nós falamos de temor, nós entramos em um nível mais espiritual, algo que vem de Deus como um presente. Diversas vezes na Bíblia, na palavra, nós vamos encontrar o temor ligado também à questão da sabedoria. E a sabedoria, como nós já ouvimos em vários lugares, talvez se você não ouviu, você vai ouvir agora pela primeira vez, é algo que não é aprendido. A sabedoria é algo que não é meramente estudado. Não tem como comprar a sabedoria, como eu compro um curso, por exemplo. Mas é algo que vem de Deus quando nós buscamos, quando nós desejamos, quando nós suplicamos a Ele, Ele nos concede como um presente. E o temor também não é diferente. O temor é algo que tem que ser desejado. O temor é algo que tem que me provocar a querer estar mais perto de Deus, assim como tudo aquilo que Ele faz em nós. Isso é maravilhoso. E no temor, eu não faço algo, eu deixo aquilo para trás, eu não quero escolher aquilo que está diante de mim, porque eu vou desagradar a pessoa de Deus. Logo, a minha preocupação maior é que eu começo a ter medo das consequências do pecado na minha vida. E isso começa a nos proteger das coisas que tentam nos afastar de Deus. Uma coisa está correlacionada à outra. E nós precisamos identificar isso. O natural e o sobrenatural estão em nós. Porque nós ainda estamos em um corpo corruptível, de carne e osso. Mas o Espírito de Deus, quando nós confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador, e nós buscamos Ele de todo o coração, Ele passa a estar sobre nós, dentro de nós. Então essas coisas começam a se mover de forma unida, de forma vinculada. Então é muito importante colocarmos o temor acima das nossas próprias emoções, por exemplo, porque o Senhor está nos chamando para sermos rendidos a Ele. E o temor é essa porta de entrada. Por isso que é tão importante. Quando nós falamos de temor, algumas coisas começam a chamar a minha atenção. E algumas coisas começam a fazer sentido, porque temer ao Senhor vai fazer com que sejam alinhadas as expectativas do meu coração com as expectativas do coração do Senhor, porque eu começo a entender o que Ele quer de mim, porque eu começo a entender o quão importante é colocar o Senhor nesse lugar de prioridade. E o que me chama atenção é que temer vai reter a presença de Deus em nós. Aí você se pergunta como? Aí eu começo a lembrar e associar a vida de Davi, por exemplo, para a gente ter um vislumbre do que aconteceu com ele e trazer isso para os nossos dias. Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus, pensa comigo. Quando ele comete alguns pecados na Bíblia, que são graves aos olhos do Senhor em relação ao que Deus estava revelando e esperando dele,
ele entra em desespero. E a oração que Davi faz revela que ele havia entendido o temor. Quando ele diz: Senhor, eu entendo o que eu fiz. Você pode tirar tudo de mim, só não tira a sua presença, só não retire de mim o seu espírito que está comigo todo esse tempo. E ele entende nesse lugar que temer é muito mais importante do que simplesmente fazermos as coisas para barganhar com o Senhor. Ele entende que a vida dele estava em risco, o seu relacionamento com o Senhor estava em risco, porque ele cometeu um pecado e desagradou ao Senhor, sabendo o que estava fazendo, porque ele já tinha um relacionamento com o Senhor. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Então, associando isso aos nossos dias, eu quero dizer que temer o Senhor vai nos fazer reter a presença dele em nós, vai nos fazer olhar para situações e prevenir os erros, trazendo isso em submissão a Cristo e a palavra dele, para aprendermos a sermos obedientes de verdade. O temor nos leva a esse lugar. Então eu quero deixar isso para você e te incentivar a essa vida de temor e a ter esse coração que nós tanto precisamos. Segunda coisa de extrema importância que o temor vai causar em nós. O temor vai nos alinhar à missão de Cristo, vai nos fazer se conectar com algo que é superior a mim, a você, que é superior às coisas materiais. Não que elas não sejam importantes, mas elas perdem o valor comparado à glória do Senhor revelada a nós e que vai sendo progressiva, progredida à medida com que nós avançamos no conhecimento do Senhor. O temor aumenta e o nosso coração começa a se preocupar com as coisas que são eternas. Isso é maravilhoso. E essa missão de Cristo é a base para a pregação do Evangelho, por exemplo. Porque o nosso ID, a nossa convocação primordial é carregar a mensagem de Cristo. Como? Se relacionando com Ele, adorando ao Senhor e se parecendo com Cristo, imitando Cristo. Essas são as essências da nossa criação enquanto filhos de Deus, chamados para esse lugar. Logo, pregar a mensagem, ser uma testemunha de Cristo, vai se tornar algo natural para nós que tememos a Ele, porque isso vai ser um reflexo do que Cristo tem feito dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Logo, o meu comportamento vai corresponder. E se eu me comporto à medida com que temo, Cristo vai aparecer em mim naturalmente. Eu vou ser, como Paulo escreve, uma carta escrita, porque é natural. As pessoas vão ler Cristo em mim. Quanto maior o nível de temor, melhor vai ser a nossa pregação natural a respeito de quem Cristo é e do que Ele fez na minha vida e na sua vida. Isso é maravilhoso. Por que temer? Porque temer também vai fazer algo extraordinário em nós. Temer vai nos preparar para os fins dos tempos, para a volta, o retorno de Cristo, que é nada mais, nada menos do que o ápice da criação, o ápice da Igreja de Cristo universal, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, esperar o retorno de Cristo em glória, para sermos também glorificados com Ele e reinarmos ao seu lado eternamente. Então, a minha preocupação, a preocupação dos que temem ao Senhor, é se preparar espiritualmente com as ferramentas espirituais das Escrituras, para lutar contra esses falsos mestres, esses falsos profetas, essas falsas pregações que estão sendo inseridas e já estão pairando na nossa sociedade nesta era. E sempre esteve, desde que o homem caiu no jardim, em se infiltrar, em confundir a Igreja de Cristo com falsas pregações, com falsas promessas, com distorções da palavra, com distorções do que é o Evangelho, do que é uma família em Cristo, do que é ser saudável espiritualmente, sem manipulação, sem coisas que vão desagradar ao Senhor. O temor nos prepara para isso, para identificarmos essas coisas nas esferas em que estamos inseridos e que estão lutando com todas as forças para tampar o nosso conhecimento, tampar os nossos ouvidos e
fazer o nosso coração se endurecer para a palavra. Mas não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor tem para nós. Porque quando nós tememos, nós começamos a compreender a verdade e a fazer uso da verdade, praticando ela no nosso dia a dia e vencendo as armas e aquilo que vem do inimigo para tentar nos afastar do Senhor. E esse lugar é de extrema importância e esse lugar vai revelar o coração dos filhos de Deus. Porque o temor, ele vai fazer algo conosco. Ele vai nos transformar por meio do arrependimento. Quando eu temo, eu me preocupo com o que o Senhor está pensando de mim e o meu desejo é alinhar a minha vida para que o nome dele seja glorificado. Logo, se arrepender é essencial. Mudar de vida é essencial. Olhar para Deus ao invés de olhar para os meus desejos carnais é essencial, porque se retém a presença em mim, se me prepara para os fins dos tempos, logo eu preciso que o Senhor governe a minha vida. E o temor vai nos dar esse acesso, ou melhor, vai dar esse completo controle do Senhor sobre mim e sobre tudo que eu fizer. O temor gera na nossa vida também algo que eu amo, que está escrito em Provérbios 9, versículo 10. Se você quiser acompanhar, ou se você quiser anotar para ler depois, diz o seguinte, olha que lindo isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor relacionado à sabedoria é a questão do aprender a colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Não é meramente ouvir ou meramente ter informação, mas é conhecer para viver aquilo que eu estou aprendendo de Cristo, da palavra, por meio do temor. O temor me leva a um lugar de execução, de preocupação em agradar ao Senhor ao invés de me agradar. E isso revela algumas coisas que estão intrínsecas nesse texto que você vai ler e vai começar a identificar. Vou passar por elas rapidamente para a gente caminhar para o fim do vídeo, mas eu espero que isso te desperte, te incomode a pensar mais sobre o tema. Número 1 desse texto, dessa questão da sabedoria e do temor, é um coração ensinável. O temor faz o meu coração se submeter, ser humilde para olhar para a minha vida e falar, eu preciso mudar. Eu preciso me converter, eu preciso me santificar. É esse lugar que o temor nos leva. Número 2, sensibilidade. O temor me faz ouvir a voz do Senhor de perto, para que eu possa ter reação a isso e me comprometer com isso. Número 3, o temor me faz pedir segundo a vontade de Deus, a tirar os olhos do meu eu, orgulhoso, egoísta, hedonista, para olhar para Cristo e falar, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer em mim e me ajude a fazer o que o Senhor quer que eu faça através de mim. Número 4, compreensão. Compreensão do que eu leio, compreensão do que eu escuto de Deus, para que eu possa fazer algo com isso e não só ficar apático diante do que Ele me revela. Número 5, provisão. Os que temem ao Senhor são capacitados e possuem provisão divina para sustentarem aquilo que Cristo entregou nas nossas mãos. Se é um presente, se é um dom, se é algo que o Senhor está te chamando para fazer, Ele vai prover ao longo do caminho, se o nosso coração estiver em um lugar de temor. Número 6, discernimento. Como eu já disse, tanto para os fins dos tempos, quanto para discernir as estações em que estamos vivendo, tomar decisões corretas que vão agradar o coração de Deus. Número 7, prazer. O temor é prazeroso para aqueles que têm uma vida com Deus e passam a submeter-se a essa verdade, onde Cristo vai me levar a uma vida gloriosa, ainda que durante esse processo nós venhamos enfrentar, com certeza, dias difíceis, dias de provações. O prazer é a própria recompensa de Cristo, sendo o nosso Deus, o nosso amigo. Número 8, livramentos. Quantas vezes os que temem serão livres? Tanto para a liberdade que Cristo nos chamou de viver com Ele e deixarmos o pecado que nos aprisionava, quanto para livramentos diários, vivendo a vida comum. Quantas coisas Deus tem feito em nosso favor que às vezes nós nem nos damos conta. Ele cuida do que teme a Ele. Ele cuida dos que estão olhando para Ele.
Número 9, relacionamento e família saudáveis. O coração do homem foi feito para pertencer a uma família. O coração do homem foi feito para o relacionamento com Cristo, com os irmãos, com a igreja, com a família que ele constrói. E isso é garantido para os que o temem, porque Cristo nos faz pertencer à família dele. E ele nos coloca nesse lugar para crescermos e amadurecermos e multiplicarmos isso em tudo que fizermos. E número 10, herança. O temor gera na nossa vida herança. E heranças são para os filhos que conhecem, que são amadurecidos, que são testados por ele. E quando nós tememos, isso se torna palpável e nós começamos a experimentar isso agora e ainda mais no seu retorno, quando reinaremos com ele eternamente. Essas heranças estão guardadas para aqueles que o temem. E eu queria deixar isso para você nesse vídeo. Busque temer ao Senhor. Esquadrinhe o seu coração, peça para o Senhor te mostrar e comece a analisar aquilo que você precisa mudar, se submetendo a Ele, temendo a Ele. Ele vai nos dar forças para vencer e avançar para que Ele domine a nossa vida e o nosso coração e nos faça andar em direção a isso e a sustentar isso para a glória do nome dele. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Eu te espero para os próximos. Deus te abençoe e tchau, tchau.